Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Estou aqui, assim, pensando, será, quando o Jefferson me convidou, eu disse, rapaz, você tem certeza que eu que devo aí falar sobre esse assunto? Ele disse, não, é você mesmo. Eu orei e Deus falou que é você. E quando ele me enviou o programa, eu vi Marcelino antes e depois eu ali no meio. E eu disse, Senhor, como seria bom se eu pudesse ficar até a noite. Infelizmente, eu não vou poder ficar para assistir e me alimentar de forma tão tremenda como eu e acredito que todos nós aqui fomos. Mas aprove o Senhor também nesse dia, aniversário da minha filha menor, a minha filha caçula, ela faz 13 anos hoje, e eu ainda já tive com ela uma parte da manhã, ainda quero ficar ela uma parte da noite. Estamos lá na PIB do Modelo, Guapimirim, cidade do Dedo de Deus, ladeado de montanhas. Todo mundo acha que é a Serra de Teresópolis, mas não é? A Serra de Guapimirim. 70% da área geográfica de Guapimirim é mato, só 30% é urbano, né? E estamos ali, pela misericórdia de Deus, realizando esse trabalho apaixonante, vibrante e cheio de alegria. Como disse o pastor Marcelino aqui, também amo estar naquela cidade, naquele povo, bem parecido com o povo lá de Serra também, diferente dos daqui. Também eles tocam a campainha meia-noite, 2h da manhã. Mas ainda assim, a gente é feliz com isso, não é? Irmã Esté também envia um abraço. Teve o privilégio também de conhecer alguns. Foi consagrada agora em dezembro, pastora do Ministério de Família, da Rede de Famílias, e não pôde vir aqui porque está com a minha filha. Somos casados há 29 anos, fizemos agora dia 28 de janeiro. Minha esposa não pôde vir, mas está comigo ali, um casal de pastores, queria que ficasse em pé, a pastora Lígia e o pastor Aldeir. Eles são coordenadores de célula. Lá em 2017, mais ou menos, iniciaram a célula deles, que multiplicou, e hoje já é uma rede. E eles foram consagrados agora em dezembro ao ministério lá na nossa igreja. Está comigo também um pastor Rogério, que faz parte da nossa Conexão Modelo, lá da Igreja Batista da Vida. Muito obrigado, pastor, por ter nos acompanhado. Muito bem, quero ler um texto, não vou pregar. O que eu quero, na verdade, é trazer alguma coisa que pode ser de elevo, de incentivo, para você que está como eu nessa luta, para você que já entrou nesse estágio de transição, para você que está ainda pensando em entrar, para você que já está transitando já há algum tempo, e a gente aprende que transição nunca acaba, de quando em quando a gente tem que estar revendo conceitos, reavaliando atitudes. Então, gostaria muito que algumas coisas que aqui vou dizer, citando necessariamente algumas experiências por mim vivida, sirva verdadeiramente de incentivo, porque em algum momento eu fui desejoso de desistir. Em algum momento eu parei e achei que não poderia continuar. E que algumas palavras que foram proferidas a mim me fizeram prosseguir, continuar. E por isso aqui estou. Então eu desejo muito que a palavra que vou dar aqui, e algumas experiências que aqui vou contar, sirva verdadeiramente de entusiasmo, de incentivo, para que você prossiga. Mas eu quero ler um texto, porque no final eu quero dizer alguma coisa a respeito desse texto, para você não achar que eu vim aqui só falar de minhas experiências, porque eu quero crer que Deus também
vai falar através da sua palavra. Então, lá no finalzinho, eu vou te dar uma palavra pequena a respeito desse texto. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Então, você já conhece, Cafarnaum, como bem se dizem por aí, era o lugar, não era o lugar onde Jesus mais se encontrava. Não é? Alguns chegam a dizer que era a sede do ministério de Jesus, a cidade de Cafarnaum, e possivelmente esta casa era a casa de Pedro. Então, entende-se que ele estava em Cafarnaum, nessa casa, e eu sempre costumo dizer que depois que a gente releu o Novo Testamento com essa visão que a gente abraçou, a gente só vê Jesus em casa, na casa de Pedro, é na casa da sogra de Pedro, é na casa de Zaqueu publicano, de Levi, vai por aí, de Lázaro. Jesus é o Senhor das casas. E ele estava aqui nesta casa e alguma coisa vai acontecer, porque como já foi dito aqui na palavra anterior, aonde ele está, mesmo que não seja previsto, mesmo que o cenário não fosse nessa direção, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem, porque o extraordinário está lá, está presente, e a sua presença vai provocar alguma coisa onde os seres humanos serão abençoados, curados e receberão bênção de Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo ajuntaram-se tanto que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido por um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levante-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Amém? Crescimento da igreja e formação de líderes foi, vamos dizer assim, o tema proposto, né? Eu queria que você orasse comigo. Você pode me ajudar em oração mais uma vez? Pai, nós te louvamos nessa tarde. Já ouvimos a tua voz de forma poderosa. Como é bom a gente se deparar com alegria sobre tudo aquilo que já foi proferido nessa tarde. Mas me permita mais uma vez, Senhor, falar um pouco das experiências que tive contigo e com a minha igreja. No intuito único, Senhor, não de sermos aplaudidos ou notados, mas que as experiências possam trazer, ó Deus, incentivo aos colegas, pastores, amigos, irmãos, líderes de células. Usa, Pai querido, e permita que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração e a nossa mente, nos dê sossego, tranquilidade, para tentarmos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós ainda nesse final de tarde. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Final de 2010, já me encontrava com 13 para 14 anos de ministério. E uma carreira sólida de ministério, não era um ministério em decadência, não. E durante aí os 10, 12, 13 anos de ministério, eu fiz, como se diz, o dever de casa. Pregando, fazendo culto nos lares, fazendo culto ao ar livre, visitando ovelhas. E as igrejas, em algum momento, elas cresciam, eu percebia isso. Mas em tudo que eu fazia, depois que fazia, eu tinha dentro de mim uma certa tranquilidade.
havia um certo insossego dentro de mim. Eu não sabia explicar bem o que era, mas aquilo me impulsionava a fazer mais, a trabalhar mais, no afinco de, quem sabe, realizar aquilo que faltava em mim. E é interessante que eu vindo uma palavra do pastor Paulo Mazzoni, quando ele falava aos seus líderes, em cima de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, que ele disse que uma das coisas que fez o filho voltar foi a intranquilidade, a possibilidade de entender que aonde ele estava não era o lugar onde ele queria estar, ele queria coisa mais. E ele dizia na sua prédica que o líder, ele precisa desejar sempre mais. E eu desejava sempre mais. Eu percebia que ainda não era simplesmente aquilo. E esse insossego, essa intranquilidade, essa coisa, ela vai crescendo dentro de mim. E no ano de 2011, esse insossego se transfere ou se transforma num grande conflito. E agora eu não estou mais intranquilo, agora eu estou em guerra comigo mesmo. Não há paz dentro de mim. E essa luta, esse conflito me leva a sair da comunidade em que estava e começar a visitar outras comunidades. Carlitos Paz, lá em São Paulo. Fui até Fortaleza. Acabei chegando na IBC. E acabei, então, participando do DNA. Isso lá por volta de 2011. E depois do DNA, eu participei do primeiro congresso de pastores e líderes, lá no sítio. Adonias, ele quando deu o testemunho dele, ele disse que ele estava lá no primeiro. Interessante que eu também estava lá. E parece-me que com o coração tanto conturbado quanto dele. E eu então participo daqueles eventos e vou para a comunidade de fé, volto para a igreja, mas eu não volto bem. Eu pensei que lá, depois de tudo que eu iria ouvir, depois de tudo que eu iria perceber, eu ia voltar com tranquilidade para a igreja, mas eu volto com um conflito maior ainda. E o que é pior, não apenas o conflito que aumenta, mas aumenta o medo. Porque agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer na minha igreja. Eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça. Eu sei exatamente as respostas às minhas indagações, às minhas perturbações. Mas ao mesmo tempo que eu percebo tudo isso, eu sou acometido de um medo sobrenatural. Liginha e Dei, que são minhas ovelhas, talvez até fique pensando, mas é mesmo, o pastor tem medo. Tem medo, muito medo. Pastoreava uma igreja completamente tradicional. E eu sabia, querido, que aquela nova visão, que aquele momento que eu entrasse na transição, aquilo ia causar um alvoroço na igreja, que podia culminar, inclusive, com a minha saída do ministério. E desculpe, irmãos, a minha franqueza e a minha covardia, mas aquilo me causou pânico. Então eu volto sabendo o que tem que fazer, mas em algum momento decidido a não fazer. E o que é pior, na minha cabeça, Deus, se quisesse mesmo que aquilo viesse a acontecer, Ele ia mover de alguma forma, Ele ia mexer de algum jeito, Ele ia tratar a igreja de alguma forma. Olha que absurdo. Preste atenção no que eu vou dizer para você, pastor que está aqui. Nada vai acontecer na sua igreja, senão através de você. Eu deixei alguns exemplares do livro com o pastor Jefferson, e no primeiro capítulo do livro, eu vou falar que o pastor é a peça principal. Não fique esperando que alguma coisa vai acontecer de lá para cá, porque não vai. Tem que começar por você. Tem que ser através de você. Pois bem, 2015, eu começo o processo de transição.
Você vê o medo que me assolou. Você vê a dificuldade que eu passei. Mas durante todo esse tempo eu não vejo Deus movimentando em nada. Na verdade, eu esperando Deus agir com a igreja e Deus esperando que eu agisse com a igreja. Eu chego à conclusão de que não vai acontecer nada. O meu tempo de espera é tempo de otorgar tempo. Porque nada vai acontecer na vida da igreja se não passar por mim. Eu preciso ter coragem. Eu preciso iniciar. Eu preciso querer muito. Eu preciso obedecer, mesmo que isso me custe dores, dificuldades. Mas foi para isso que Deus me colocou lá. Então eu decido em 2015 começar esse processo de transformação. Isso na PIB do modelo. E quando eu decido entrar no processo de transição, eu tenho que encarar 2 monstros na minha vida. Eu tenho que vencer 2 barreiras complicadas, 2 Golias. Presente dentro de mim também. Porque agora quando eu decido levar a igreja a iniciar esse processo de transição, eu estou sofrendo com 2 fantasmas. O imediatismo. Por quê? Porque eu digo assim, eu vou começar a transição nessa igreja e logo, logo ela tem que explodir. Tem que mostrar resultado. Porque quando você planta e você colhe, há entusiasmo. Há desejo de plantar mais. E cá para nós, irmãos, a minha realidade não foi essa. Eu comecei a colher o ano passado. Então não foi tão rápido, eu fico assim empolgado quando eu vejo lá no grupo DNA Brasil, igrejas que começaram o trabalho de transição em 1 ano, já multiplicou um monte de célula. Eu fico assim, meu Deus, coisa boa. Mas Deus tem uma história particular para cada igreja. E a minha não era essa. O mediatismo toma conta de mim. E eu tinha que arrumar uma forma de entrar nesse período de transição de uma forma que desse resultado rápido. Tem que dar resultado rápido. E os irmãos há de concordar comigo que o imediatismo é uma coisa muito real nos nossos dias, na nossa geração, não é verdade? Eu agora, por exemplo, eu estava vindo para cá e o celular tinha um áudio de 5 minutos. Eu não sei quanto a você, mas quanto a dificuldade, né? Você já percebeu que a gente tem facilidade de ouvir 10 áudios de 1 minuto, mas a gente não tem condição de ouvir um de 5? O que a gente vai? A gente vai lá no 2, né? Ou só eu que faço isso? Minha filha me ensinou a isso. Minha filha está vendo eu aqui com o celular e balançando a cabeça. Ah, meu Deus. E aí a minha filha falou, o que acontece? Pai, não, um áudio aqui de 10 minutos. Ela falou, vem cá, deixa eu te ajudar. Foi lá, pum, aí. Tal. A gente ouve um bocado de coisa, entende um bocado de coisa, não entende outras. Aquilo que a gente sabe que é importante, a gente dá uma paradinha para ouvir de novo. Não é? Aquilo que a gente sabe que não é importante, deixa passar. Isso é imediatismo, não é assim, irmão? E olha que eu sou paraibano, viu? Sou carioca, não sou paraibano. E eu sou paraibano da época em que eu escrevi uma carta daqui do Rio, lá para o Nordeste. Levava 1 semana para chegar lá. Quando era um anúncio de morte, chegava lá na missa de 7º dia. Então, não era assim? Agora o tempo mudou. Então, imediatismo. E a igreja também é assim, quer resultados rápidos. Talvez há colegas pastores aqui que estão sendo questionados por causa disso. Porque as pessoas querem plantar de manhã e colher à noite. E sabe de uma coisa? Acontece de igrejas que entram na transição e que se proliferam muito rápido, dá muito certo. Mas isso não é regra, os irmãos sabem disso. A gente aprende que quem quer, inclusive, entrar nesse processo, é um processo demorado e muito trabalhoso, irmãos. Dá trabalho demais. Então, movido pelo imediatismo, o que eu faço? Eu cometo o primeiro erro.
Porque o imediatismo, ele leva você a queimar etapas. É um outro ponto que eu falo aqui no livro. Cuidado com queimar etapas. Há muitas igrejas, irmãos, que pularam etapas, deram errado e agora estão com uma dificuldade imensa. Eu estou falando de realidade da minha conexão. Eu não sei como é a conexão Costa Verde aqui, mas lá em Modeiro, 90% dos pastores estão com dificuldade em suas igrejas. E quando a gente senta para procurar saber o que deu errado, a gente chega à conclusão que deu errado. Sabe por quê? Porque ele foi tomado pelo imediatismo. Ele pulou etapas para vir um lucro rápido. E agora, querido, para retornar e começar de novo, o desgaste com a igreja é muito grande. E eu falei, bom, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar com os capacitados. Eu olho para a liderança da igreja e pego 32 líderes. Olha o que que qual foi a condição que eu fiz para iniciar o processo. Escolhi 32 líderes. Eu escolhi por duas condições muito simples. Primeiro, por conta do resultado que eu queria que o resultado fosse rápido. Foi o primeiro erro. Eu esqueci que quem dá o crescimento é quem? É Deus. Eu só tenho que fazer o que tem que ser feito. Ele que vai realizar todas as coisas. Então o que eu escolhi? Eu escolhi os 32 líderes. Na época, presidente de departamentos. Não sei quantos pastores batistas tem aqui, mas quem não for batista entende que também em outras igrejas acontece isso, né? O Ministério de Mulheres, dos homens. Então eu peguei os líderes desses ministérios, na época departamentos, e disse, vou começar com eles. Diretoria estatutária, foi com eles que eu comecei. Peguei aqueles 32 e rapidamente iniciei um curso prático. 14 semanas. Coisa rápida. O Joel Comiskey, ele vai dizer que o que faz as igrejas em célula crescer não são as células, mas é pelo fato dessas igrejas terem líderes preparados. Comece preparando líderes. Você quer iniciar essa fase de transição e fazer a sua igreja crescer? Você quer ter resultado o mais rápido possível? Comece com a sua escola de líderes. Comece com a sua escola de líderes. Agora, cuidado na hora de escolher esses líderes. Porque eu escolhi esses líderes por duas razões. Primeiro, porque eu queria resultado rápido. Segundo, porque eles já vinham servindo a igreja. Eu não achei justo de começar um processo com eles, ou com a igreja, inibindo a participação daqueles que durante toda aquela trajetória se fizeram líderes, trabalharam. Então, era uma questão mais justa. Não era apenas uma estratégia de crescimento rápido, mas eu queria ser pelo menos justo. E foi com eles que eu comecei. Então eu comecei, iniciei, preparei. Meados de 2017, eu lanço as primeiras células. E quando eu lancei as primeiras células, foi fantástico. Só, meus amados irmãos, que prestem bem atenção. Não é fácil. Você pega um crente de 30 anos de igreja batista. Para você ter uma ideia, em 2015, alguns meses antes, não tinha um ano e pouco antes, a igreja tinha decidido em assembleia aceitar que as mulheres vestissem calça comprida. Você imagina o tradicionalismo dessa igreja. 2015, a igreja ainda não bate palma. Pagar as luzes, isso não existia. Pintar a parede de preto, olha que loucura. Aliás, irmãos, para pintar a parede naquela igreja, a gente tinha que decidir a cor em assembleia. Você que não é batista não entende bem isso, mas quem é batista sabe disso, sabe? Tem pastor dizendo misericórdia, mas não é assim ou não é? É desse ou não é desse jeito?
Então imagine só como é que você pega 30 anos nesse pique e a culpa não é deles. Porque quem faz a igreja, quem doutrina a igreja, quem orienta a igreja é o pastor. Então esse mesmo pastor que durante anos acompanhou, ensinou, levou, ele precisa agora de paciência. Porque é algo que é surreal, querido. A gente cansou de orar e dizer que isso aqui é casa de Deus. Depois a gente ouve o pastor pregando aquelas mensagens, né, que são iniciais. Você tem aquele, no processo de transição, você tem aquele período de pregações intencionais. E nessas pregações intencionais, você começa a dizer, você é casa de Deus, você é casa de Deus, o Espírito Santo habita em você. Então assim, eu me lembro que um colega pastor me procurou e disse, Janilson, eu estou vivendo uma dificuldade muito grande. Eu gostaria muito que você fosse lá na minha igreja. Você passar um dia lá e quem sabe você me ajudar a pontuar o que é preciso mudar e o que não é preciso mudar. E eu agendei com ele e fui. Falei, na parte da manhã eu vou lá. E fiquei com ele na parte da manhã. E eu me lembro que ele iniciou o culto da manhã orando exatamente assim. Não é que nós estamos na casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. E a casa de Deus se referindo ao prédio, a casa de Deus se referindo ao prédio o tempo todo na oração dele. E quando a gente acabou aquele culto que a gente foi tomar café, ele disse para mim a dificuldade que ele estava enfrentando. Ele falou, rapaz, minha igreja é cabeça muito dura, rapaz. Você tem que entender, olha lá, nós temos um banheiro colado com o templo. Então eu fui pedir ao pedreiro para derrubar a parede, tirar o banheiro dali e colocar num lugar melhor, mais apropriado. Cara, foi uma guerra na sessão da igreja. E eu disse, colega, mas você não disse que isso aqui é a casa de Deus? Como é que você vai derrubar um tesouro da casa de Deus? Você está louco? Você começar a ensinar que isso aqui é um prédio, em que as pessoas são casa de Deus, talvez as pessoas se apeguem menos a essas paredes. Então, assim, isso eu enfrentei num processo de transição. E aí o que acontece? Em 2017, começam as células. A célula começou numa explosão muito grande. Preparo pequeno. Por conta desse imediatismo, como disse Paulo Mazzoni, numerolatria, o desejo da quantidade, de ver muita gente, nos torna precipitado. A gente acaba se precipitando. E aí sabe o que acontece? Em 2018, o trabalho vai tudo para o ralo. Aquelas pessoas que eu havia preparado, que estavam liderando células e supervisão, foram embora. GD inteiro foi embora. E aquela igreja de 200 e poucos membros, agora tem menos de 100. Eu não tenho esses números exatos, mas é mais ou menos nessa proporção. E não foram, foi aqueles líderes, com exceção de 2 ou 3, talvez um pouquinho mais, o restante foram embora. Então aquela liderança que eu tinha preparado, elas já não estão mais, nem elas, e nem algumas ovelhas que com elas também foram, porque quando a liderança sai, alguém sai junto. E como é que eu estou? Em que situação eu me encontro? Eu posso confidenciar para os irmãos aqui, desespero. Porque eu havia preparado tudo, eu tinha uma escola de líderes, eu tinha já GDs formados, supervisões já prontas, várias células, redes já caminhando para a rede. E agora um bloqueio, eu perco tudo isso. E não perco só isso, eu perco a liderança. Irmãos, que vontade de desistir, irmãos. Que vontade de dizer assim, pode ser da vontade de Deus isso? Como é que eu vou me virar agora? Situação extremamente complicada, muito complicada. A nossa escola de líderes, eu tinha colocado uma irmã, professora, mulher de Deus,
sabia que uma liderança na igreja. Então, assim, eu coloquei ela porque eu sabia que quando ela convocasse o pessoal a estudar, o pessoal ia. Sabe o que acontece com essa irmã? 3 ou 4 meses depois ela morre. A tragédia, a morte daquela irmã. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ficar com a minha escola de líderes, que é o pulmão da igreja, é o que está preparando a liderança para encarar todo esse processo? Tinha um casal também muito competente, uma irmã muito competente, inclusive irmã da pastora Lígia. Chamei ela e disse, ó, minha irmã, é você que vai assumir o lugar. E ela assim, mais capacitada que a outra, que nos corredores da igreja dizia assim, você já se matriculou? Não, você precisa matricular. Porque na visão celular a gente tem que olhar todo mundo como um possível líder. Sim ou não? E ela começou a catar alunos e começou a matricular gente. Só que de uma hora para outra, o esposo dela decide ir para os Estados Unidos e ela vai embora. Irmão, que coisa louca. Sabe, como eu gostaria de ter ouvido o sermão que eu vi agora, naquela época. O que você tem é o suficiente. Olha que coisa linda. E é mesmo, irmão, só que na época eu não sabia que o que eu tinha era o suficiente. Para mim, o que eu tinha perdido era muito mais do que aquilo que tinha ficado. Me lembro que numa palavra do pastor Wagner, ele vai dizer, os que foram, foram porque não eram nossos. Eu estou meio que desesperado. Eu estou em conflito. Irmãos, eu estou com medo. Com muito medo. Porque deu errado. Que vontade de ir a Belo Horizonte, sentar 15 minutos com Paulo Mazzoni para ele me dar uma direção. Mas, irmãos, cadê o dinheiro da passagem? Dificuldade tremenda, irmãos. Alguns meses daquele ano eu vivi de cesta básica. Eu me encontro só. E muito movido com o desejo de desistir. E como se não bastasse, no meio a toda uma luta como essa, eu recebo uma comissão de crentes na minha casa. Uma igreja próxima, uma igreja grande. Estava sem pastor. E como eles já me conheciam há tempos atrás, porque já há alguns anos de ministério, eles foram lá, sentaram comigo, nem sabiam o que estava acontecendo na minha igreja. Sentaram comigo e disseram, pastor, nós viemos aqui porque há um murmúrio na igreja de que de repente o senhor seria o pastor para assumir lá esse momento. Irmão, naquela hora eu confesso aos irmãos que eu disse, Deus tem sempre uma saída boa. Estou confidenciando o meu pecado, espero que a Lígia e o Valdeir não levem para o coração. E quando eles saíram, eu corri para minha esposa e disse, olha, eu acho que Deus abriu uma porta. O que houve? Eu falei, você viu esse grupo de irmãos aí? Não vai ter nem, não vai ter nem votação. Não vou concorrer nem com outro colega. A comissão vai chegar lá, vai me apresentar e vai colocar a igreja em assembleia. E se eu tiver 50% dos votos, possivelmente eu estarei eleito. Eu acho que é a solução que Deus tem para nós. Aí a irmã Esther disse para mim, você acha que é a saída de Deus para esse tempo? Eu falei, só pode ser. Tu está morrendo afogado. Tu não sabe nadar. Aí tu olha para a beira da praia. Tem lá um salva-vida. O que você acha? Irmã Esther é fantástica, irmãos. Ela disse assim para mim. Não sei nem se ela pensou no que ela disse naquela hora. Mas Deus usa a boca das mulheres, viu, irmão? Os homens aí, Deus usa as mulheres, viu? Mesmo que sejam contrárias à nossa vontade. Mas para ouvir, porque elas podem ter razão. Pode ser que elas acertem. Na maioria das vezes, acertam. Deixe de ser orgulhoso, homem. Dá ouvido à tua esposa, rapaz.
Dona Esté disse assim: se ele te chamasse para tu iniciar um trabalho lá na Amazonas e que te levasse a uma situação pior do que a que nós estamos, você encararia isso como sendo vontade de Deus? Ou é a vontade de Deus só porque vai te tirar do sufoco? Complicado, né, irmãos? Quando ela saiu dali, eu disse: por que ela abriu essa boca? Paula que estava certo. As mulheres devem ficar caladas. Eu parei, pensei. Cheguei no domingo. A direção da igreja que ficou, alguns que ficaram, me chamaram no gabinete, oraram e disseram assim: pastor, diante de tudo que está acontecendo aí, nós queremos saber para onde a gente vai. O que nós vamos fazer? Qual é a saída? Nós queremos te dizer que nós estamos contigo. E eu olhei para eles e disse: meu Deus, eu não posso ir, eu tenho que ficar. E fiquei. Reiniciamos a nossa escola de líder, irmãos. Preste atenção, irmão. Chegou um casal lá na igreja. Preste atenção, cuidado, irmãos. Você já ouviu falar na palavra improváveis? Às vezes os improváveis é eles. Tinha um casal que havia chegado na igreja, vindo de uma outra denominação. E eu estou olhando aquele casal ali sentado. E um dia eu fui conversar com eles. E ele disse: ah, pastor, a gente está morando aqui próximo. E a gente está gostando da igreja aqui. E a gente está querendo ficar na igreja. Eu disse: que bom, a gente está precisando mesmo de ajuda e tal. E eles ficaram. E um dia eu convidei eles e disse: olha, eu preciso de alguém para liderar a minha escola de líderes. E eles disseram: pastor, a gente não entende muito esse negócio não, mas se o senhor nos ensinar. Irmãos, como é bom trabalhar com gente de coração ensinável, né? Gente flexível. Gente que tem um coração pronto para aprender. E eu comecei a trabalhar com eles e coloquei ele na liderança. Irmãos, como Deus abençoou. A nossa escola de líderes explodiu, irmãos. E dali começaram a sair líderes. E a gente começou a lançar células. Veio a pandemia aí em 2020. Irmãos, a nossa igreja cresceu na pandemia. Nós fizemos batismo itinerantes nas casas. Eu liberei os líderes de célula. Não, a sua casa tem piscina? Tem. Quantas pessoas tem para batizar na sua célula? Tem 3 ou 4, pode batizar. Manda o relatório para nós depois. A igreja começa a crescer, a igreja começa a desenvolver e Deus abençoou. Porém, entenda uma coisa: primeiro, sempre vai passar pela vida do obreiro. Segundo, não queime etapas. Não abra mão. Siga. Vá em frente. Por mais que a turbulência venha, por mais que a dificuldade aconteça, prossiga, continue, avance. Deus vai dar a solução. Ninguém vai sair sem comer. Como disse a mensagem do pastor Marcelino, vai ter pão com fartura. E sabe de uma coisa, pastor Marcelino? Não foi por acaso que sobrou 12 cestos. Porque a recompensa é para aqueles que trabalham. Foi muito bonito quando os apóstolos... Eu concordo plenamente com os irmãos, sou teólogo, sou estudante da Bíblia. Concordo plenamente quando o irmão disse: eles estão com fome, recebe, em vez de saciar a sua fome primeiro, eles primeiro dão para os famintos, que talvez não sejam tão famintos quanto eles. Mas depois cada um vai receber um cesto cheio. Não é verdade? Ninguém sai sem recompensa. E eu falo isso porque a gente está nessa época aí. O que eu ganho com isso? O que eu recebo com isso? Você que é líder de célula,
Você acha que seu trabalho é em vão? Você acha que o seu pastoreio é em vão? As bênçãos virá, a recompensa acontecerá. Não tenha dúvida. Deus sempre recompensa os seus trabalhadores. E a gente começou e continuou e prosseguiu. A nossa escola de líder hoje, irmãos, daquela região ali, da igreja da nossa conexão, acho que não tem nenhuma igreja que tenha a escola de líderes. Eu convido os irmãos até para visitar. Se quiser, o pastor Tinoco sabe onde é. Nós temos aí formatura todos os anos. Nós chegamos a ter aí quase 500 alunos matriculados em nosso CCL. Isso funciona numa segunda-feira. É fantástico, irmãos. A gente chega lá, aquele povo tudo de amarelinho, porque a igreja dá uniforme. E o professor exige que o aluno entre na sala de uniforme. Quem chegar sem uniforme vai ter que fazer prova e a média é 7. Se você fizer o curso e tiver que fazer a prova e não tirar 7, você é reprovado e vai fazer o curso de novo. Os cursos são 5 cursos. E copiados, todo o material da IBC, de BH. Lá eles estão trabalhando com o Lidere, mas eles começaram a trabalhar com formação 1, formação 2, básico, vida cristã. Eu peguei todo esse material, apropriei a minha realidade, e lá nós temos 5 cursos. E cada curso são 14 semanas de estudo. E no final das 14 semanas o aluno tem que tirar 7. O caminho para liderar uma célula é necessariamente o CCL, o Centro de Capacitação de Liderança. Então, quando a célula se reúne e ela começa a se desenvolver, o líder ele coloca 2 ou 3 líderes em treinamento. Então, ele tem um treinamento prático na célula e tem um teórico lá no CCL. Ele precisa concluir o curso do CCL para ele assumir a suposta célula que vai multiplicar aquela que está ali. Líderes capacitados diminui o problema. A capacitação de líderes, irmãos, pode ter certeza disso. Eu perguntei a Deus em 2018, como é que eu começo? Ele disse, você começa preparando líderes. Irmãos, o trabalho do pastor é esse. Eu sei que a gente tem uma visão do todo, eu sei que a gente tem essa coisa no coração de pastorear o todo, mas se dedique àquele grupo de líderes que você tem em seu favor. A eles você invista tudo que pode, se relacione profundamente com eles. Eles vão fazer acontecer. Hoje, a história da igreja, eu ia trazer, pastor Jefferson, ia trazer alguns vídeos para apresentar, mas a verdade é que janeiro é férias lá em Pio do Modelo. Secretário, todo mundo tira férias lá, então eu fiquei sem esse material. Mas eu posso dizer que hoje a gente já chega aos números aí, já deve passar de 800 membros. Eu estou falando de 2020 para cá. Porque em 2018 nós tivemos esse bloqueio, essa perda. E perdemos os que estavam preparados. Então eu digo para você que em 2019 eu começo um novo processo de preparação. Só que agora, querido, agora eu vou buscar em Deus quem deve ser essas pessoas. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu escolhi pessoas que, se a gente fosse levar o fato de ser membro de igreja há muito tempo, conhecimento bíblico, eu não teria a liderança que tenho hoje. Até porque eu não tinha esse material na mão. A gente teve que ir buscar pessoas não crentes. E foram essas pessoas que chegaram, que a gente foi preparando, colocando como aluno, preparando a primeira turma, tornando professores, capacitando, sem pressa, recomeçando. Foi 1 ano e meio de preparo para começar a lançar as células. Então tem muita gente, eu conheço um colega, que ele foi, participou do DNA. Quando ele chegou na semana seguinte na igreja, ele olhou e disse, quantos membros tem a igreja? Tem 80. Vou fazer aqui 10 grupos de 8. Dividiu a igreja em 8 grupos, olhou para o irmão e disse, você é líder desse grupo, você é líder daquele, você é líder daquele, você é líder daquele, vazem.
E o povo ficou meio que perdido, sem saber o que fazer. Isso provocou, irmãos, uma dificuldade na igreja. Eu tive que ir lá e reorganizar, sentar com eles. Não é dessa forma. Você não pode ter essa coisa do imediato, essa resposta de imediato. Calma. Vá devagar, comece de novo. Inicie novamente, comece a preparar os líderes, abre a sua escola de líderes, será fundamental para o crescimento. E quando acontecer o crescimento vai acontecer de forma tremenda. Eu não sei se foi lá na IBC que eu ouvi, mas eu ouvi um pastor contando a história do agricultor, da diferença do agricultor que planta milho e que planta café. Ele disse que o plantador de milho, ele planta milho hoje, daqui a 4 meses ele está colhendo já as primeiras espigas. Só que quando ele colhe a espiga, ele quebra o pé. Já não dá mais. Para ele ter um novo milho, ele tem que plantar novamente. Agora, o plantador de café, ele começa a preparar a terra, ele planta, e só depois de alguns anos o café começa a dar. Mas quando começa a dar, dá 20 anos consecutivos. Ele disse, olha, pastor de célula, plantador de café. Tenha calma, vai vir o resultado. Tenha paciência. As coisas vão acontecer. Agora, vou fazer como o pastor Marcelino. E o texto? Pergunta para mim aí. Diga assim, pastor. Repita aí, diga pastor. Pastor. E o texto? Eu vou falar aqui o que você já ouviu. Pastor Jefferson até pregado isso muitas vezes. Pastor Marcelino também. Então, vou ser bem sucinto no que eu vou lhe dizer para você. Preste atenção. Aonde você está, existe 3 grupos de pessoas. Entenda isso. O primeiro grupo é o grupo dos que estão à porta. Jesus está lá pregando. Jesus está lá ensinando. E há uma aglomeração na porta. Eles estão longe. Alheios àquilo que de repente ele está falando aqui. Na verdade, eu nem acho que eles estejam tão envolvidos no desejo de ouvir o que Jesus está dizendo. Para eles, o estar ali já lhe era suficiente. A ideia que eu tenho é que eles não querem aproximação. Não querem relacionamento intenso. Eles não desejam isso. Eles são aqueles que seguem a Jesus, mas de bem de longe. Sem muito envolvimento. Eu me lembro que, quando eu cheguei numa determinada igreja, logo no início do pastoreio, 2 semanas depois eu recebi uma irmã no gabinete. E ela disse, pastor, eu vim aqui para lhe dar boas-vindas. E te dizer uma coisa, o senhor nunca vai ter problema comigo. Ai, minha irmã, que bom. Agradeço aí pela boas-vindas e agradeço por saber que eu não vou ter problema com a irmã. Eu falei, pois é, eu fico sentado no meu cantinho, eu sento lá, ouço a palavra, não estou problema, faço nada para não dar problema. Quase que eu disse para ela, então a irmã não dá problema, a irmã é o problema. Tem gente que está à porta. Não vão se envolver. Você pode perguntar lá ao Paulo Mazzoni, 20 mil membros, mais ou menos. Você acha que os 20 mil membros estão envolvidos em célula? Você pode ter certeza que a resposta dele vai dizer de 4 a 5 mil pessoas não estão envolvidas nesse cenário. Entenda que por mais que você faça, por melhor pregador que você seja, por maior eloquência que você pregue, alguns vão ficar à porta. Eles não querem envolvimento. Eles não querem se aproximar. Até porque, muito próximo de Jesus, os seus erros são revelados, seus pecados são aparecidos. Eles querem se esconder. E muitas das vezes, se você não abrir os olhos, eles são um empecilho para que outros entrem. Porque
Na verdade, eles são insensíveis. O fato de estar longe de Jesus os torna insensíveis e, em algum momento, omissos. E daí que é um aleijado. E daí que, se Jesus curar, a vida dele muda. Eu não vou perder o meu lugar. Eu não vou me movimentar para que gente desse tipo tenha acesso, tenha cura ou tenha vida. Jesus está lá pregando. E pode ter certeza. Pode ser que alguns que estavam à porta estavam ali por consequência da multidão. Mas a verdade é que em nossas igrejas há tanto espaço para se achegar e na maioria das vezes eles não querem. Viver à porta é mais tranquilo. Ouve a palavra, ou pelo menos aquilo que quer ouvir. Não são de maneira alguma confrontados. Só que se depender dele, o aleijado volta para casa aleijado. O segundo grupo está lá próximo de Jesus. São os escribas. Não, eles estão lá e estão ouvindo. Mas eles não estão ouvindo para serem edificados. A proposta não é praticar o que ouve. Eles são os críticos de plantão. Como o pastor Marcelino disse aqui, diante de tanto milagre, de tanto fervor, de tantas coisas aparecendo, pastor, aconteceu algo parecido lá na nossa igreja. O irmão veio falar da sujeira da hélice do ventilador. E por incrível que pareça, eu perguntei para ele, você lembra do sermão que eu preguei domingo? Não, pastor, não me lembro bem não, mas eu ouvi. E o de quarta-feira, mais recente, você lembra de ontem? Ah, de ontem eu lembro, então fala. Não, eu lembro só o texto. Então você vai no domingo, você vai na quarta-feira, você não lembra o texto que foi lido, você não lembra o sermão que foi pregado, mas você lembra que tem a hélice de um ventilador sujo. Lá em Serra não deve ter isso. Aqui nessa área de Costa Verde também não. Mas lá em Modelo tem aqueles que sentam para ouvir, mas não para aprender, e sim para criticar. Eu fico imaginando, irmãos, quantos crentes perdem tempo na internet, criticando igrejas, pastores. Estive conversando com um colega lá da IBC, pastor Mazzoni. Ele disse para mim, olha, essas coisas acontecem também na nossa igreja. Toda igreja acontece. Os escribas estão ali, conhecedores da palavra. Profundo conhecedores da palavra. Mas a única coisa que eles querem com esse conhecimento é criticar. Eles não estão decididos a praticar. E para os quais Jesus disse, tolo é o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica. É semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Preste atenção, eles não vão persistir. Não fiquem acuados. Eles não estão preocupados com o aleijado. Eles estão preocupados se a doutrina houve alguma mudança. Quem pode perdoar pecado? Isso é uma tragédia. Conhecedores da palavra como eram, sequer ajudaram para que o aleijado tivesse acesso a Cristo. Não, não, não. Eles param porque eles querem ouvir. E o que eles ouvirem, tecerão críticas. Eles não estão preocupados com os milagres que acontecem. Eles não conseguem ver o crescimento da igreja. Porque eles não estão ali para ver isso. Eu não vi ninguém chegando perto de Jesus dizendo, mestre, parabéns, olha,
O senhor sabia que todo mundo comeu? Estava me preocupando à toa. O que aconteceu com os copos descartáveis, aconteceu com o bujão de gás da cantina na minha igreja. A mesma coisa. A mesma coisa. E se você parar para dar ouvido aos escribas, e se você parar o processo para ouvir o que os críticos estão dizendo, sabe de uma coisa? O coxo vai continuar coxo. Por mais trabalho que eles tenham de abrir o telhado e trazer o pobre coitado a única oportunidade de ter a sua vida mudada, se depender dos críticos, isso não vão acontecer. Eles não estão dispostos a isso. Eles nunca vão ser alunos do CCL. Eles vão dizer que segunda-feira não é um dia legal para isso. Basta o domingo. Eles não estão decididos a aprender. Eles não têm noção do valor que é o pastoreio de pequeno grupo. Eles querem se alimentar e pagar a conta e dar o 10% do garçom e ir embora. E sabe de uma coisa? Não é para os escribas que você tem que dar resposta. Então, se em algum tempo tem uns que estão alheios, indiferentes, alguém que diz que é uma bobagem. Quando iniciamos o processo lá, Marcelino, percebi que uma certa irmã não estava indo mais à igreja. Lá vai o pastor do lar, né? O pastor foi lá. Minha irmã, percebi que a irmã não tem ido à igreja. Então, sentindo falta da irmã. Ela disse, pastor, eu estou tão triste com a minha igreja. E com o senhor também. E qual é o motivo da sua tristeza, pastor? Ela disse, pastor, outro dia eu estava lá no culto e olhei para o lado. Eu vi um rapaz que na semana anterior estava vendendo droga aqui na esquina, pastor. Sentado do meu lado. O senhor entende um negócio desse? O senhor acha isso certo? Onde eles deveriam estar, irmão? Preso? Aonde eles deveriam estar? Se não for lá, então parece que lá não se identifica com a igreja de Cristo. Há incômodo. Há pessoas que não querem, que não desejam. Elas querem para si, mas não querem para os outros. É o segundo grupo. Eles se mostram apaixonados pelas Escrituras Sagradas. Mas como alguém pode se apaixonar pelas Escrituras Sagradas se não se apaixona pelo perdido? Pecador. E o terceiro grupo? O terceiro grupo me faz lembrar um dia, quarta-feira. Nós temos lá o culto do ensino, né? Geralmente é sede de mensagens e tal. E eu chego quarta-feira na igreja cheia, lotada. Eu perguntei assim para Esté, hoje é quarta ou é domingo? Porque às vezes a gente se perde, não se perde? A gente vai para lá, vai para cá, vai para ali. A gente fica pensando que dia que é. Teve um dia que eu acordei, era 8 horas da manhã, Esté, minha esposa, disse, você não vai para o culto hoje não? Falei, que dia é hoje? É domingo. Meu Deus, é domingo. E eu perguntei a ela, hoje é quarta ou é domingo? Ela falou, hoje é quarta. Pátio lotado de carro, igreja cheia. E eu pego a palavra, irmãos, eu sou meio louco também, sabe? Hoje eu estou melhor, mas eu já fiz algumas loucuras. E eu disse, irmãos,
Qualquer pastor estava feliz num dia como hoje. Chegar na quarta-feira, a sua igreja cheia. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse não é o meu sonho. Os irmãos querem saber qual é o meu sonho? Os irmãos desejam saber qual é o meu sonho? Louco para ele dizer, quero. Porque eu queria dizer, né? E sempre tem um lá que fala, eu quero, pastor. Tá bom, então vou te contar. O meu sonho é que eu chegue aqui na quarta-feira, o templo aberto e as cadeiras vazias. E deu 6 horas e as cadeiras continuaram vazias. E deu 6h30 e as cadeiras continuaram vazias. E deu 19 horas e as cadeiras continuaram vazias. Deu 19h30, chegou ninguém. 8 horas, eu sozinho. E aí eu começo a perguntar, cadê o povo? Deu 9 horas, hora do culto terminar e não chegou ninguém. E eu disse, eu vou embora. Deve ter acontecido alguma coisa. E quando eu saio, eu encontro um irmão correndo, suado, disse, pastor, eu vim fechar o templo. E eu disse, irmão, cadê o povo da igreja? Cadê os irmãos da igreja? E ele responde para mim, pastor, a igreja hoje decidiu botar em prática o que o senhor prega ao longo desse ano todo. Tem um grupo ali no colégio, tem outro grupo lá na padaria, tem outro grupo lá no mercado, tem outro grupo lá no sinal de trânsito, tem outro grupo lá. Sabe o que acontece? Acontece que tem gente aí à beira do infarto espiritual, engordurado de tanto receber. As artérias do coração espiritual estão entupidas de tanto conhecimento. Aqueles homens que foram até o telhado não estavam ali. Eles já estavam em algum momento. Em algum momento eles estiveram. Em algum momento eles perceberam, entenderam que reino de Deus é trazer pessoas perdidas aos pés de Cristo. Reino de Deus não é aglomeração, clube social. Ouvi há outro dia um sermão de um colega pastor falando sobre o culto contemplativo em cima daquele texto do Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João, Cristo estava lá, as nuvens, a voz do céu, meu filho amado, Moisés e Elias ali. O clima tão gostoso, a adoração tão perfeita, que Pedro diz, Senhor, daqui nós não descemos mais, nós vamos fazer umas cabanas, vamos construir um prédio aqui, vamos climatizar esse negócio, vamos ficar aqui ouvindo esse belo som, essa bela música, esse pregador eloquente, é tudo que nós queremos. Só que Jesus diz, o tempo do culto da contemplação ainda não chegou. Sabe o que está acontecendo na verdade? Eles estão no Monte da Transfiguração e tem lá um grupo tentando expulsar o demônio de uma criança. O pai desesperado, a criança endemoniada, eles numa luta espiritual tremenda e o diabo fazendo uma arruaça. Jesus disse, vamos descer porque tem um pai desesperado. Porque tem um demônio para a gente expulsar. Porque tem um menino para a gente libertar. É muito legal, pastor. Que bom que o irmão entende de alargar isso aqui, climatizar isso aqui. Mas ensine esse povo a vazar daqui. Vim aqui só 2 horas no domingo. Come e sai daqui. E alimenta os outros. Porque é uma multidão de faminto aí nos arredores. Eu vim para cá, eu passei por aqui. Os arredores dessa comunidade aqui, irmãos. Tem muito mato, mas tem muita gente faminta e perdida. Eles precisam de Cristo. Eles necessitam de Cristo. Aqueles homens entenderam isso. Eu não sei se eles eram amigos do aleijado ou não. Talvez não fosse. Talvez no caminhar, no cotidiano, no ide. Indo, preguem, anunciem. Se depararam com um miserável perdido, sem vida, na época de Jesus, um coxo. Imagine a situação desse pobre homem. Eles olham e não perdem tempo. Eles não pregam, não dizem, olha, eu vou ler um texto aqui e vou orar para você. Eles dizem assim, vem cá, pega aqui, vamos levar, segura aqui, pega do outro lado, nós vamos levar esse homem, porque Cristo vai mudar a vida dele. Você acredita que Jesus pode mudar a vida das pessoas?
Você acredita que aquele cachaceiro do bairro tem solução? Aquele dono da boca de fumo tem transformação? Aquela prostituta do bairro pode ser mudada, pode ser uma mulher de Deus? Você acredita no poder transformador do Evangelho? Então, querido, está na hora de ir lá, pegar os aleijados, enfrentar todos os possíveis obstáculos. Você vai enfrentar os que estão à porta, você vai enfrentar os que estão ali, escribas, conhecedores da palavra, mas você não está nenhum momento preocupado com isso, porque a tua decisão é ver esse homem saindo da maca e saindo andando. Mais do que ele, você crê no milagre. Vou conjecturar, tu conjecturou, vou conjecturar. Chega na porta, aquela multidão, visivelmente impossível de entrar. O coxo diz assim: gente, me leva para casa. Nem ele acredita. Os que estão aleijados, os que estão doentes, os que estão sem Cristo, eles não acreditam. Há meses atrás eu encontrei um homem, 2 horas da manhã, com uma pistola na cabeça, dizendo: eu vou tirar a minha vida. E eu disse para ele: qual o motivo? Se você tiver uma razão clara para dar um tiro na cabeça, você dá um tiro na sua, que depois eu dou um tiro na minha. E ele contou a situação que ele estava vivendo. Eu disse: isso não é motivo para tirar a sua vida. E sabe por que não é? Porque para isso Jesus tem a solução. Você precisa crer. Abaixa essa arma, em nome de Jesus. E ele foi abaixando a arma. Eu falava para ele, mas estava com o coração assim, muito atribulado. Muito atribulado. Na primeira oportunidade eu agarrei a arma, joguei no chão, abracei ele. O aleijado não acredita. O aleijado olha para o relatório médico. Ele olha para a família que não acredita mais nele. Ele olha para a esposa que foi embora. Ele olha para o seu desejo de beber insaciável. Ele olha para a sua vontade terrível de cheirar, de aplicar. Ele está possuído por ele mesmo e para ele não tem solução. Mas alguém diz para ele: não, peraí, se a gente não pode entrar pelo teto, pela porta, a gente vai pelo teto, mas você sai transformado hoje daqui. E qual é a prova que eu posso sair curado? Porque eu estive lá e ele transformou a minha vida. O melhor sermão que você pode pregar, a melhor palavra, o melhor texto é o seu testemunho pessoal. Veja o endemoniado de Gadarenos. Ele quer entrar no barco, é recém-convertido. Acho que nem era batizado ainda. Ele quer participar da comitiva, ele quer estar junto, ele quer aprender com Jesus, aquele que o transformou, que o libertou, que deu nova vida. Jesus disse: eu estou sendo expulso dessa ilha, mas você mora aqui. Eu não posso ficar para transformar a vida dessas pessoas, mas você pode dar testemunho de mim. Diga para os seus, vá para a sua casa, pegue a sua família e diga o que Deus fez por você. Não há mais desculpa para crente que não é líder de célula porque não conhece a Bíblia. Não há mais desculpa para crente que não quer se envolver na visão porque não tem curso teológico. Porque no reino de Deus, o que Deus fez, o milagre que Deus operou na sua vida e na minha, é o suficiente para mudar a vida dos outros. Querido, se a porta está fechada, se a multidão de problemas se impede, suba o telhado, faça qualquer coisa, solte uma dinamite, diga qualquer coisa, mas não deixe de levar o aleijado à presença do mestre, porque só o mestre pode mudar a vida dele, amém? Você está disposto a isso? Você entendeu qual é o seu papel no seu pequeno grupo? Você sabe o que você deve fazer lá, com as ovelhas que Deus te colocou para pastorear? Porque você é pastor de pequeno grupo. Aquelas pessoas que estão lá necessitam do teu pastoreio, do teu cuidado. Eles precisam de um milagre, você sabe. Você conhece o Deus que faz milagre. Você está decidido qual é o preço que você está destinado a pagar. Vir numa terça-feira e se matricular numa escola de líder. Reunir. Vou concluir.
reuni as pessoas novamente. Vou recomeçar. E quando eu junto com elas e digo que eu precisava que elas viessem na segunda-feira para estudar, que eu contava com esse esforço, algumas delas disseram: não há esforço, pastor, para sermos capacitados e sairmos por esses lugares ao redor de nossa igreja e dizer para as pessoas que Jesus ama. Você está disposto a isso? Por isso o resultado. Por isso o resultado. Você pode ficar em pé, eu queria orar com você. Possivelmente você já ouviu muita coisa. E eu queria me dirigir a você que é pastor, você que está aqui. Você está diante de alguém que teve tudo para parar. Teve tudo para desistir. Tive até convites. No momento mais difícil e mais complicado. Não negocie a visão que Deus te deu, querido. Não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de continuar. Naqueles dias eu não pude ir a Belo Horizonte, não tinha condição, mas pude acompanhar pela internet. E quantas palavras eu ouvi de continuidade. Quantas palavras, quantas mensagens do pastor Paulo Mazzoni e de tantos outros dali da IBC que anunciavam testemunho. Eu vi testemunho de pastores que, como eu, passaram por dificuldade nesse processo de transição, mas não recuaram. E sabe por quê, querido? Porque não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. A maior prova que você está no caminho certo é as dificuldades que você tem enfrentado. Sabe de uma coisa? Deus, Ele nunca prometeu vida boa, mas sabe, Ele sempre deu para nós a saída, a vitória. Querido, com olhos fechados, eu queria ministrar na sua vida. Você já não está mais em fevereiro de 2023. Você está em fevereiro de 2027. E sabe de uma coisa? Você veio para uma conferência DNA, mas você não veio para ouvir, você veio para dar o testemunho. Alguns anos atrás eu não estava aqui, eu estava aí, cheio de dúvida, de preocupação, de vontade de desistir, mas alguém usou, Deus usou alguém aqui para dizer: não pare, prossiga, continue, avance. Eu estou contigo, eu vou continuar, eu vou fazer a obra. Me entrega o que você tem, coloca os peixes nas minhas mãos, eu vou fazer o milagre. Querido, você não está na sua comunidade por acaso. Deus não te colocou lá casualmente. Ele tem um projeto, Ele tem um ideal, Ele tem alvos a serem alcançados ali, e Ele colocou você lá para isso. Sim, você vai enfrentar os escribas. Sim, você vai enfrentar os indiferentes. Mas você vai se alegrar quando você vê o teto se abrindo e os pecadores chegando. Em nome de Jesus, diga para Ele hoje: Senhor, independente das dificuldades que eu vou enfrentar, independente das lutas que eu vou enfrentar, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou avante, porque eu sei que essa visão é tua, e foi o Senhor que colocou isso no meu coração. Não deixe o seu coração se esfriar. Aqueça cada dia mais e vá em frente. Oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora, Pai, que o Senhor possa inflamar, a palavra é essa, inflama o coração dos teus filhos, Pai. Que a partir dessa conferência, eles estejam decididos a não negociar essa visão sobre hipótese alguma. Não há como parar, não há como desistir. Eles vão prosseguir, porque o Senhor está com eles. A direção é tua. Eles são líderes levantados por ti, Senhor. E o Senhor vai aquecer o coração deles. O Senhor vai trabalhar poderosamente na alma, na vida. Os corações estão aqui inflamados nessa noite, Pai, e vão prosseguir nessa caminhada. Eles vão avante. E como diz a tua palavra, aqueles que andam chorando
e semeando voltarão, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Muitos, Pai, onde dá testemunho do seu crescimento. Eu vejo comunidades inteiras sendo impactadas aqui, Pai. Eu vejo cidades inteiras sendo impactadas aqui, Pai. Porque os teus filhos estão aqui comprometidos contigo e decididos, Pai, que sobre hipótese alguma vão desistir. Eles vão prosseguir, porque o Senhor vai estar com eles. Nos abençoe, Pai, a cada um de nós, e nos torne sensíveis aos perdidos, Pai, sem Cristo e sem salvação. Esta é a nossa oração que a Ti fazemos, agradecidos, e em nome de Jesus, amém, aleluias. Glória a Deus.